Capítulo 4. Do ato de votar. Artigo 146. Observar-se-á, na votação o seguinte. Inciso 1º. O eleitor receberá, ao apresentar-se na sessão, e antes de penetrar no recinto da mesa, uma senha numerada, que o secretário rubricará, no momento, depois de verificar pela relação dos eleitores da sessão, que o seu nome constar da respectiva pasta. Inciso 2º. No verso da senha o secretário anotará o número de ordem da folha individual da pasta, número esse que constará da relação enviada pelo cartório à mesa receptora. Inciso 3º. Admitido a penetrar no recinto da mesa, segundo a ordem numérica das senhas, o eleitor apresentará ao presidente seu título, o qual poderá ser examinado por fiscal ou delegado de partido, entregando, no mesmo ato, a senha. Inciso 4º. Pelo número anotado no verso da senha, o presidente, o mesário, localizará a folha individual de votação, que será confrontada com o título e poderá também ser examinada por fiscal ou delegado de partido. Inciso 5º. Achando-se em ordem o título e a folha individual e não havendo dúvida sobre a identidade do eleitor, o presidente da mesa o convidará a lançar sua assinatura no verso da folha individual de votação, em seguida entregar-lhe a cédula única rubricada no ato pelo presidente e mesários e numerada de acordo com as instruções do Tribunal Superior instruindo-o sobre a forma de dobrá-la, fazendo-o passar à cabina indevassável, cuja porta ou cortina será encerrada em seguida. Inciso 6º. O eleitor será admitido a votar, ainda que deixe de exibir no ato da votação seu título, desde que seja inscrito na seção e conste da respectiva pasta sua folha individual de votação. Nesse caso, a prova de ter votado será feita mediante certidão que obterá posteriormente, no juízo competente. Inciso 7º. No caso da omissão da folha individual na respectiva pasta verificada no ato da votação, será o eleitor, ainda, admitido a votar, desde que exiba o seu título eleitoral e dele conste que o portador é inscrito na seção, sendo seu voto, nesta hipótese, tomando em separado e colhida sua assinatura na folha de votação modelo 2. Como ato preliminar da apuração do voto, averiguar-se-á, se trata de eleitor em condições de votar, inclusive se realmente pertence à seção. Inciso 8º. Verificada a ocorrência de que trata o número anterior, a Junta Eleitoral, antes de encerrar os seus trabalhos, apurará a causa da omissão. Se tiver havido culpa ou dolo, será aplicada ao responsável, na primeira hipótese, a multa de até 2 salários mínimos, e, na segunda, a de suspensão até 30 dias. Inciso 9º. Na cabina indevassável, onde não poderá permanecer mais de 1 minuto, o eleitor indicará os candidatos de sua preferência e dobrará a cédula oficial, observadas as seguintes normas. Alínea A. Assinalando com uma cruz, ou de modo que torne expressa sua intenção, o quadrilátero correspondente ao candidato majoritário de sua preferência. Alínea B. Escrevendo o nome, o prenome, ou o número do candidato de sua preferência nas eleições proporcionais. Alínea C. Revogado. Inciso 10. Ao sair da cabina o eleitor depositará na urna a cédula. Inciso 11. Ao depositar a cédula na urna o eleitor deverá fazê-lo de maneira a mostrar a parte rubricada à mesa e os fiscais de partido, para que verifiquem sem nela tocar, se não foi substituída. Inciso 12. Se a cédula oficial não for a mesma, será o eleitor convidado a voltar à cabina indevassável e a trazer seu voto na cédula que recebeu. Se não quiser tornar a cabina a ser-lhe-á recusado a ocorrência na ata e ficando o eleitor retido pela mesa, e à sua disposição, até o término da votação ou a devolução da cédula oficial já rubricada e numerada. Inciso 13. Se o eleitor, ao receber a cédula ou ao recolher-se à cabine de votação, verificar que a cédula se acha estragada ou, de qualquer modo, viciada ou assinalada-se ele próprio, por imprudência,
imprevidência ou ignorância, a inutilizar, estragar ou assinalar erradamente, poderá pedir uma outra ao presidente da sessão eleitoral, restituindo, porém, a primeira, a qual será imediatamente inutilizada à vista dos presentes e sem quebra do sigilo do que o eleitor haja nela assinalado. Inciso 14. Introduzida a sobrecarta na urna, o presidente da mesa devolverá o título ao eleitor, depois de datá-lo e assiná-lo. Em seguida rubricará, no local próprio, a folha individual de votação. Artigo 147. O presidente da mesa dispensará especial atenção à identidade de cada eleitor admitido a votar. Existindo dúvida a respeito, deverá exigir-lhe a exibição da respectiva carteira, e, na falta desta, interrogá-los sobre os dados constantes do título, ou da folha individual de votação, confrontando a assinatura do mesmo com a feita na sua presença pelo eleitor, e mencionando na ata a dúvida suscitada. Parágrafo 1º. A impugnação à identidade do eleitor, formulada pelos membros da mesa, fiscais, delegados, candidatos ou qualquer eleitor, será apresentada verbalmente ou por escrito, antes de ser o mesmo admitido a votar. Parágrafo 2º. Se persistir a dúvida ou for mantida a impugnação, tomará o presidente da mesa as seguintes providências. Inciso 1º. Escreverá numa sobrecarta branca o seguinte: impugnado por F. Inciso 2º. Entregará ao eleitor a sobrecarta branca, para que ele, na presença da mesa e dos fiscais, nela coloque a cédula oficial que assinalou, assim como seu título, a folha de impugnação e qualquer outro documento oferecido pelo impugnante. Inciso 3º. Determinará o eleitor que feche a sobrecarta branca e a deposite na urna. Inciso 4º. Anotará a impugnação na ata. Parágrafo 3º. O voto em separado, por qualquer motivo, será sempre tomado na forma prevista no parágrafo anterior. Artigo 148. O eleitor somente poderá votar na sessão eleitoral em que estiver incluído o seu nome. Parágrafo 1º. Essa exigência somente poderá ser dispensada nos casos previstos no artigo 145 e seus parágrafos. Parágrafo 2º. Aos eleitores mencionados no artigo 145 não será permitido votar sem a exibição do título, e nas folhas de votação modelo 2, nas quais lançarão suas assinaturas, serão sempre anotadas na coluna própria as seções mencionadas nos títulos retidos. Parágrafo 3º. Quando se tratar de candidato, o presidente da mesa receptora verificará, previamente, se o nome figura na relação enviada à seção, e quando se tratar de fiscal de partido, se a credencial está devidamente visada pelo juízo eleitoral. Parágrafo 4º e 5º. Revogados. Artigo 149. Não será admitido recurso contra a votação, se não tiver havido impugnação perante a mesa receptora, no ato da votação, contra as nulidades arguidas. Artigo 150. O eleitor cego poderá: Inciso 1º. Assinar a folha individual de votação em letras do alfabeto comum ou do sistema Braille. Inciso 2º. Assinalar a cédula oficial, utilizando também qualquer sistema. Inciso 3º. Usar qualquer elemento mecânico que trouxer consigo, ou lhe for fornecido pela mesa, e que lhe possibilite exercer o direito de voto. Artigo 151. Revogado. Artigo 152. Poderão ser utilizadas máquinas de votar, a critério e mediante regulamentação do Tribunal Superior Eleitoral.